Olá, olá! Então, gente, hoje nós temos aqui no nosso podcast Podstar, eu sou Fabiola Bernardes e estamos aqui com o terapeuta Marcos Alexandre, uma pessoa que eu admiro demais. Além de ser muito fã, também sou cliente porque adoro o tema e super confio. Eu acho que quando a gente entrega uma pergunta ou algo para o universo que você realmente, de fato, queira saber, você precisa ter a pessoa correta que vai te esclarecer, clarear ou até apenas só conversar. Mas não é esse o caso, porque tudo que ele fala realmente tem muita seriedade e muito estudo. Nosso tema hoje: constelações familiares para prosperidade e sucesso. E aí eu pergunto para o Marcos Alexandre o que tem a ver tudo isso com a família, com os familiares. Tudo bom, meu amor? Tudo bem, Fabíola, obrigado pelo convite. Olá, pessoal. Bem-vindos ao nosso podcast, né? Uhum. Então, Fabíola, a família tem tudo a ver com a nossa prosperidade, nosso sucesso, porque nas constelações a gente fala constelações familiares. Porém, o sistema familiar em que nós estamos inseridos não é só a família. Aliás, como a gente conhece como família, né? Pai, mãe, irmãos. O sistema familiar, ele é muito mais complexo do que isso. Ele inclui pessoas excluídas que você não conhece. Ele inclui pessoas, por exemplo, que trabalharam para a tua família de alguma forma e deram vantagens financeiras para a tua família. Ele inclui pessoas que foram deixadas de relacionamentos, do teu avô, do teu bisavô. Inclui pessoas que você não tem nem ideia que fazem parte, e não é nem família de sangue, desse sistema, como eu falei, né? Pessoas que trabalharam para a tua família, ou que você, ou a tua família de alguma forma, pode ter ajudado ou prejudicado alguém no passado. Uau. Essas pessoas fazem parte de um sistema. E o Bert Hellinger chamou isso de sistema familiar. E aí vem as constelações familiares trabalhando nesse sistema familiar, tão complexo, tão amplo, muito mais do que a família que a gente conhece. Então, e falando em Bert Hellinger, né? Muitas pessoas hoje falam, constelação, Bert Hellinger. Mas, gente, existe uma diferença enorme entre um certo tipo de constelação e, de fato, a constelação que foi o que Bert Hellinger trouxe ao nosso mundo, né? Sim, na verdade, constelação familiar é um termo que já era usado décadas antes de Bert Hellinger começar a trabalhar com isso. Jung já usava esse termo, outros psicólogos usavam esse termo para se referir à influência que membros da família tinham sobre outras pessoas. Os pais, os irmãos, aí sim, os conhecidos, os que estavam presentes na mesma casa, na mesma convivência. E o Hellinger foi o primeiro a descobrir esse sistema familiar que é tão mais amplo, que envolve pessoas desconhecidas, as dinâmicas ocultas de transgeracionais, gerações passadas. Então ele percebeu que não é só o pai e a mãe que moram na mesma casa, não é só o irmão que está na mesma casa. Ele percebeu que as pessoas do sistema familiar influenciam aspectos da nossa vida. E esse é o diferencial do trabalho do Bert Hellinger. E esse é o diferencial do seu trabalho. Também, porque eu trabalho então com a família Steller, que é a constelação original de Bert Hellinger, que é a constelação baseada nesse sistema familiar e de onde vêm as informações desse sistema. Aí que está o pulo do gato. Você falou no começo ali, né? A gente quer uma resposta, né? Que eu dou uma resposta. Não sou eu que dou a resposta. É um campo mórfico, que é um campo de informações que dá a resposta. Esse campo é um campo de energia que as pessoas trazem consigo, que traz informações do sistema familiar. Apesar das gerações passarem, da distância passar, de você não conhecer, você traz esse sistema familiar com você. E esse campo mórfico tem essas informações gravadas, guardadas, como se fosse assim um arquivo. E como é que você acessa isso? Aí é que está o trabalho do Bert Hellinger, de a gente conseguir acessar esse campo, conhecer esse campo, entre aspas, ver esse campo. Essa é a habilidade do constelador. Então, muita gente faz constelação, usa o nome de constelação, usa o nome de Bert Hellinger, mas o que ela faz? Ela pega alguns elementos, algumas pessoas, faz uma entrevista com quem ela está atendendo, e a pessoa conta uma história de como é a família, ela faz um teatrinho com bonequinhos, com pessoas ali, de como é uma dinâmica acontecendo, uma dinâmica que é real, que aparece ali, mas não é a dinâmica oculta, não é o que está por trás da situação. Então a resposta sempre é o que você não sabe, porque o que você sabe não adianta.
senão já teria resolvido. Claro, lógico. Né? Então você vem e conta uma história de 2 horas sobre a tua vida, muda alguma coisa? Você já contou para amiga, já contou para vizinha, já contou para o marido, não mudou nada. O que você sabe não muda nada. Né? O que esse campo traz é ali que está a solução. É ali que está a resposta. Sabe, o que eu quero mostrar para vocês, e quando eu entrevisto o Marcos, e não é a primeira vez, já entrevistei diversas vezes, é que a seriedade do trabalho, tem muita gente que fala assim, mas eu nunca fiz constelação familiar. Ou as pessoas falam assim, eu não acredito nisso. Vamos falar um pouco sobre isso? Claro, claro. Primeiro que não depende de crença, não é uma religião. Então, já começa por aí. Já começa por aí. A constelação é uma ciência, porque esse campo mórfico é cientificamente comprovado, né, sobre nas células e DNA. Isso tem vários estudos sobre isso. Então, não é uma questão de crença. É como a lei da gravidade, por exemplo. Né? A gente fala das leis sistêmicas que o Bert Hellinger descobriu, pertencimento, hierarquia, equilíbrio. É como a lei da gravidade, a lei da ação e reação, a lei da velocidade, da gravidade, enfim. Ela existe, acabou. Existe, o universo é assim. Sim. Então, se você acreditar ou não, não importa. Não importa. Se você conhecer ou não, não importa. E é daí que tem os problemas, que a pessoa não conhece as leis sistêmicas e faz as coisas que não deveria fazer, né? Fica emaranhado no sistema familiar e aí vem as dificuldades. E aí, esse emaranhado todo, você acha não, né? Porque tudo que o Marcos fala, gente, ele tem certeza absoluta. Isso clareia? Sim, porque daí a pessoa sabe o que ela está fazendo. Ela percebe que ela está fazendo que causa uma dificuldade. Quando você, vamos dizer assim, você fere, né, entre aspas, você não respeita a lei da hierarquia, do pertencimento, do equilíbrio, alguma coisa vai dar errada. Mas como é que você vai saber quais são essas leis? Pois é, você não sabe. Quem sabe é o campo que vai mostrar. A gente não sabe. Por isso que na constelação nunca pode ser programada o que vai acontecer. Né? Não é um teatrinho, não tem um roteiro pronto, não tem uma história pronta. Para cada pessoa é diferente. Então, mas tem, por exemplo, aquelas pessoas que fazem assim, com bonecos. Sim. Tem uma que faz online, tem a que faz com o próprio, com pessoas. Sim. Eu já fiz, gente, isso é uma coisa incrível, é impressionante. Eu fiz, né, inclusive com a Marilise, né, que é uma pupila mesmo, de verdade. Ela foi lá na Alemanha, né, Marcos? Ela é professora da escola Hellinger, né? Então, ela é aqui no Brasil, na Alemanha também. Minha mãe, né? Então eu tenho na família as constelações verdadeiras, né, do Bert Hellinger. Esse é o diferencial que eu tenho. Né? E é muito grande esse diferencial, porque eu já presenciei, já fiz, já fui, e foi uma experiência. E muitas vezes assim, né? Você vai buscar uma coisa e de repente sai outra porque você completamente não sabe. Diferente. Realmente. Marcos, eu estou absolutamente arrepiada só de lembrar. Mas é maravilhoso. É maravilhoso. Então, a constelação ela não depende de bonecos, de pessoas, de objetos que você usa. Ela depende só do constelador conseguir acessar esse campo, ver esse campo. Não é o boneco que faz a constelação, não é a água que faz a constelação, não é a pessoa que faz a constelação. É o constelador acessar esse campo e, com os recursos disponíveis, mostrar para a pessoa o que ela está fazendo, que está ferindo as leis sistêmicas. E assim ela consegue, então, saber, né, e sair disso. Né? A gente tem que achar uma solução e você não sabe a solução. Quando você sabe a solução, você sabe o caminho. Claro. E aí, por isso que a vida muda. Você para de fazer o que está errado. É verdade. Simples assim. E qualquer pessoa pode... Vou te fazer 2 perguntas importantes. Qualquer pessoa pode constelar e qualquer pessoa pode fazer a constelação? Você quer dizer que qualquer um pode ser constelado? Depende, tem algumas regrinhas para isso. Crianças não podem ser consteladas, porque a criança não tem responsabilidade e a constelação requer responsabilidade. Entendi. Mas aí já é outro assunto, porque os pais... quando uma criança tem problemas, tem a ver com os pais. Os pais têm que constelar e resolver a situação, não as crianças. Entendi. Né? Mas tem muita gente que faz constelação, né? Que aplica a constelação, né? Sim. Qualquer pessoa pode fazer um curso e ter certificado. Então, qualquer outra matéria, qualquer outra faculdade, enfim. Isso não quer dizer que... Que ela é consteladora. Né? A gente tem que ter uma ideia assim. A constelação, como a gente estava falando, ela depende do constelador acessar o campo mórfico, que é uma coisa muito sutil, que é uma coisa que é muita experiência para você entender e saber lidar com esse campo. Então, qualquer pessoa pode estudar qualquer tipo de constelação, mas será que vai ter um efeito?
E você vai entregar o teu campo, a tua vida, a tua história para uma pessoa que vai trabalhar com esse campo, de que jeito? Como vai ficar isso depois? E é uma responsabilidade imensa, porque para você entregar isso para uma pessoa que vai te ajudar, que está se propondo a te ajudar... Gente, vocês já imaginaram o tamanho do problema que isso pode causar, inclusive? E tem muita gente falando sobre isso. Tem Hoje em muita dia, gente, por isso que eu quis te trazer aqui. Porque eu sei que a escola Bert Hellinger, muitas pessoas usam esse nome, mas poucas pessoas têm... de fato, esse credenciamento, Sim, né? A escola Hellinger, chama-se Hellinger Schule, que é em alemão escola Hellinger, né? Existe na Alemanha, em Bad Reichenhall, que é a cidade onde tem essa, né, a escola, e também tem em São Paulo, que é uma parceria com a Inovar, que é uma faculdade de São Paulo. E só. Não tem mais curso Hellinger, não tem mais nada que esteja Então, Hellinger, ou faz lá, que não é ou... na Alemanha e que não é ali em São Paulo. Entendi. Né? E a minha mãe, a Marilise, é uma das professoras dessa escola, escolhida pela própria Sophie Hellinger para dar aulas na escola. Que bacana. Eu até fiz um roteiro aqui, porque é tanta coisa que eu quero perguntar. Sucesso e prosperidade. Sim. Vamos entrar no assunto agora, né? Então. A gente falou da constelação, que a vida inteira está baseada na constelação, nas leis sistêmicas. Inclusive, sucesso e dinheiro. Como? Por quê? Para que serve o dinheiro, Fabiola? Ai. Vamos colocar agora, vamos entrar profundamente aqui. Para tantas coisas, né? Para a gente realizar os nossos sonhos, para a gente alcançar as nossas metas, para a gente viver. O dinheiro sustenta a vida. Sem dinheiro, você não pode viver. Ou vive mal. Ou você não consegue fazer o que você deseja, o que você Mas tem muita gente que nega o dinheiro. Não ligo para dinheiro. Não sei o que é dinheiro. Não. Sim. As pessoas fazem isso negando a própria vida. Pois é. Sistemicamente falando, energeticamente falando, o dinheiro sustenta a vida. O Hellinger dizia isso. O dinheiro é uma dádiva que sustenta a nossa vida. Então, quando uma pessoa não tem dinheiro, se nega a ter dinheiro, ou ela vai, de alguma forma, se sabotando para não ter dinheiro, ela está negando a própria vida. Uau. E aí que vem o emaranhamento sistêmico. Ela pode não negar a vida conscientemente. Ela fala que quer viver bem, ela fala que quer ter saúde, fala que quer ter dinheiro, mas não tem. Essa não é a realidade. Então, tem alguma coisa ali. Então, e o que tem a ver a constelação com a prosperidade, o sucesso, o dinheiro? Como é que é? Então, a constelação mostra por que essa pessoa está negando a própria vida. E ela pode passar a aceitar a vida. Ela pode passar a viver a vida. A gente falou aqui no começo, a constelação leva para o mais, para o melhor, para expansão. Então, esses emaranhamentos sistêmicos, por exemplo, a pessoa pode não aceitar alguma coisa que vem do pai ou da mãe. Ela pode trazer uma lealdade invisível com alguém do passado. Ela pode estar conectada, por exemplo, com algum excluído do passado que não teve uma vida, não pôde viver. Que ela nem sabe. Que ela nem sabe. Às vezes ela sabe, às vezes ela não sabe, né? A constelação mostra, ou ela pode saber, mas isso aconteceu há tanto tempo, eu nem imaginava que estava ligado ali. E na constelação você let it go. Sim, você se desprende. Se descola disso. Porque se você traz essa lealdade invisível, ou traz essa restrição de alguma forma com o pai e com a mãe, está negando a vida de alguma forma, o dinheiro não flui, o sucesso não flui. E você não sabe por quê, porque você quer ter isso. Claro. E a hora que você percebe que você mesmo está fazendo isso com você, você pode parar de fazer. Desde que se tenha informação. Claro, né? E aí que está a responsabilidade que eu falei também. A constelação requer responsabilidade. Um adulto, quem faz a vida ir para frente? Só um adulto. Então, ser adulto eu vou entender o que eu estou fazendo de errado, entre aspas, eu vou procurar essa informação, eu vou trazer essa informação e eu vou me curar disso. Um adulto faz isso, ele é responsável, não fica esperneando, chorando que está com a carteira vazia. Isso é uma coisa de criança. É verdade. Procurando pai e mãe que salve. Né? Então, um adulto vai lá e resolve. Então, agora eu vou falar uma coisa bem importante. Se você quer entender, resolver, curar algo que realmente está em você, faça uma constelação. E você pode fazer, inclusive, online. Claro. O campo mórfico, ele não tem distância, ele não tem tempo. Não precisa a pessoa... Eu não toco na pessoa para fazer a constelação, não precisa. Né? E a gente fazendo online, fazendo presencial, né? Com o objeto que for, na hora que precisar usar, a pessoa percebe o que ela está fazendo, ela percebe o emaranhado sistêmico, ela se liberta disso. E aí a vida pode fluir.
Né? O que é? A gente falou, dinheiro sustenta a vida. A vida é um fluxo, é um ciclo que começou e vai acabar um dia. Sim. Como você vai passar esse fluxo? Tudo entupido, tudo truncado? Ou você deixa isso fluir? Muitas vezes as pessoas... vou falar uma coisa, né, sério, assim, né? É bem profundo. Ter sucesso quer dizer, a vida deu certo. E a pessoa às vezes ela não quer dizer isso. Ela quer culpar o pai, quer culpar a mãe, quer culpar todo mundo. Se eu falar que eu estou feliz, estou ganhando dinheiro, estou curtindo minha vida, quero dizer que deu certo. Eu não quero dizer isso, não quero soltar minha mágoa. Então, né? E tem gente que fica... parece que se sente culpado pelo sucesso, ou se sente culpado por ter dinheiro, ou se sente culpado... Isso é bem interessante, Fabíola, porque não é? Aí tem a ver com os emaranhados sistêmicos. Quando eu falei que quando alguém trabalha pela tua família, ajuda a tua família a prosperar de alguma forma, faz parte do sistema familiar, às vezes essas pessoas não são reconhecidas. Ninguém dá bola para quem ajudou teu bisavô a fundar uma empresa que foi muito próspera. Questão de escravos lá do passado. Sim. Tem muita coisa assim. Então a pessoa hoje, ela pode estar ligada nessas, entre aspas, vítimas, né? Que não foi visto, que não foi honrado. Às vezes alguém da tua família prejudica outra pessoa. Tem roubo de terras, tem assassinatos, tem tanta história nas nossas famílias, né? E aí alguém fica ligado nesses que sofreram, que não tiveram oportunidade ou que não foram vistos. Então ela hoje, se ela é vista, se ela está bem, ela se sente culpada, sem saber por quê. Pois é. Mas olha só, você resolve, são questões que são resolvidas através da constelação familiar. E quando você resolve, a tua vida vai para frente, ela flui. Você tem inúmeros casos, né, Marcos? Vários exemplos, com certeza. O mais... Conta um caos aí para nós, estou pensando então. aqui em vários, né? Vamos falar assim, né? A constelação, como diz a Sophie Hellinger, é a ciência dos relacionamentos. Tá. Tudo é relacionamento. Até o meu, com o dinheiro, com o sucesso. Né? E como começa? Qual é o teu primeiro sucesso? É o nascimento. Você ter conseguido nascer. Ok. Né? E aí começa a tua relação com os pais. Aí começa a relação com o sistema familiar. Então, por exemplo, né? Já teve casos assim. A pessoa foi constelar, não está fluindo a minha vida financeira, só tenho dívidas. O que aparece ali? Lá no passado, um bisavô, um trisavô, enfim, no caso era um bisavô, que foi enganado. Ele vendeu terras por um dinheiro que era... uma pessoa muito simples e tal, né? E vendeu as terras por um dinheiro que era mínimo, perdeu tudo para a família. Então, ele foi massacrado, excluído, né? Foi colocado assim como uma pessoa que não era... loser, né? Não era importante, não devia nem se falar dele e tal. Aí a pessoa hoje, sem nem ter conhecido esse bisavô, ela traz essa pessoa de volta. Eu quero que vocês vejam meu bisavô que não foi visto. Então eu me comporto como ele, eu perco tudo. Eu perco tudo porque eu sou igual a ele. Aí faz a constelação. Quando faz a constelação, ele vê que é impossível ele ser igual ao bisavô. Ele não é o bisavô. Ele está honrando. É um amor cego, a gente fala na constelação. É um amor que adoece. É você fazer por alguém algo que você não vai conseguir fazer. Você não vai conseguir mostrar aquela pessoa para quem não viu. Você não pode ser igual a ele. Você é você. Então você honra aquela pessoa que te deu a vida. Porque se não fosse teu bisavô, você não ia estar aqui. Claro. Tudo que ele passou, você não ia estar aqui. Sim. Né? Então você honra aquela pessoa no lugar dela, você vê, você traz no teu coração essa pessoa. E aí você não tem que mais viver como ela. Esse é um exemplo. Traduzindo, por exemplo, esse exemplo que ele deu. Sim. Então, uma pessoa que está lá, trabalha, acorda cedo, vai à luta, faz tudo direitinho, tem competência, estudou para isso, se planejou, mas a coisa não flui. Porque não é o estudo que faz a diferença. Ajuda, mas não é o que faz a diferença. O que faz a diferença é você estar livre para viver. Então, isso. Eu dei esse exemplo ali do bisavô, por exemplo. Tem N situações assim. Estou lembrando até de um caso uma vez, de uma constelação que a gente fez, eu fiz online, né? E apareceu essa pessoa também ligada com o antepassado, e ela tinha vergonha de ter dinheiro. Aí apareceu ali na constelação uma ligação com o antepassado que tinha esse sentimento.
E ela até sabia da história. Era uma pessoa que trabalhou trazendo escravos para o Brasil. Ele tinha navio negreiro, que chama, né? E trazia escravos para o Brasil. Ficou milionário com isso. Mas com vergonha de fazer isso, porque era uma coisa que fere, né, a humanidade. Sim. Mas ele ganhou dinheiro. Na época era assim. Alguém tinha que fazer isso, ele fez. Sim. Mas ele ficou tão envergonhado com isso, né? Ficou tão sentido com essa situação. E uma descendente dele traz o mesmo sentimento, sem saber por quê. Então ela ganhava dinheiro, muito dinheiro, tinha vergonha de ter esse dinheiro, dava um jeito de perder. Emprestava para quem não ia pagar, entrava em sociedades que não davam certo. Ela dava um jeito de perder esse dinheiro, para não ter essa vergonha de ter. Então, quando ela se descola disso também, é a história do meu antepassado. Foi ele que fez isso, seja certo ou errado, foi ele que fez e passou, né? Então eu honro que ele passou também, porque ele me trouxe aqui, né? E com isso eu me descolo dessa história. E aí let it go, e aí vai para frente, né? Então essa é a solução. A solução é sempre ser adulto, responsável, né? Porque criança não tem dinheiro. Né? E se tem, ela vai perder. Né? Então, quando você é adulto responsável, você quer achar uma solução para as suas questões. Sempre é essa a solução, é ser adulto responsável. E a gente fala muito das leis, né? A constelação mostra essa responsabilidade que você tem, porque o que o teu passado passou, o que teus pais fizeram, é a história deles, mas a gente está ligado sem querer, é pelo amor cego, sempre é por amor. Então você tem que ser responsável por sair desse amor cego, parar de reclamar que as coisas não dão certo e fazer por você, não importa os outros. Essa é a primeira lei, né? A gente fala muito do dinheiro, que é uma energia, todo mundo fala isso. É uma energia, sim, e tem as suas leis também. O dinheiro exige certas coisas. A primeira coisa que ele exige é a responsabilidade. Seja adulto. Criança não sabe lidar com dinheiro. E aí tem a lei da hierarquia, por exemplo, a gente fala de prosperidade, abundância. Aqui o nosso tema é prosperidade. Sim. Porque todo mundo fala como sinônimo de dinheiro, né? Na verdade, não é bem assim. Tem duas formas de ganhar dinheiro, ter dinheiro. A prosperidade e a abundância. São coisas diferentes. Eu quero as duas. Sistemicamente, eu tenho as duas. Sistemicamente são diferentes. Né? Você tem, que ótimo, muita gente aqui tem, que bom. Mas quem não tem, né? Vem perguntar. Então, mas assim, a gente tem, mas de vez em quando não tem. Sim. Porque a vida é feita de fases, né, gente? Então, eu acho que não adianta a gente falar assim, eu sempre vou ser feliz, ou eu fui feliz, e a minha vida é só felicidade. Não é, né, gente? Tem muitas coisas que a gente precisa resolver, né? Por que altos e baixos? Porque quando você está num baixo, é para você resolver aquilo. É bem isso. Então, você está numa fase boa, você está ganhando dinheiro, você está tudo feliz, ok. está saudável. De repente vem uma doença, de repente vem uma perda financeira. Por quê? Porque tem um emaranhado sistêmico ali que está aparecendo nesse momento. É hora de aparecer. E aí é hora também de resolver, né? A coisa tem que resolver e tem que fluir. Você resolve. E isso pode ser feito online, tranquilamente. Sem problema nenhum. Tranquilamente, porque, como eu te falei, né, é uma energia desse campo mórfico, a pessoa vê, basta a pessoa ver o que ela está fazendo. E ela percebe na hora. E ela sai disso. Né? Então, quando você obedece às leis sistêmicas, as leis do dinheiro, como eu falei aqui, da prosperidade, da abundância, é só seguir o fluxo do universo, entendeu? Mas a gente tem que ter alguém que dirija a gente para isso, né, Marcos? Tem que ter essa ajuda, vamos dizer assim, né? E são pessoas muito especiais. A constelação, Fabíola... Engoli vento. A constelação, ela é a escola da vida. Essas leis ensinam a viver. Eu até anotei aqui algumas leis, né? O que fazer, como fazer essa cura, né? Porque existem leis que... Pertencimento, hierarquia, equilíbrio, também ligadas ao sucesso e ao dinheiro. O pertencimento quer dizer todos pertencem ao mesmo sistema. E ninguém pode tirar o lugar daquela pessoa. Então, quando eu quero trazer um bisavô para ser visto, estou tentando tirar o lugar dele. Né? Então, eu estou ferindo a hierarquia, em primeiro lugar, porque quem veio antes é maior, essa é a lei da hierarquia, né? E estou trazendo aquela pessoa pelo meu senso de pertencimento. O Hellinger dizia, o senso de pertencimento é a energia mais forte que uma pessoa sente. É um instinto. Todos fazem parte, quem foi excluído não pode ser excluído. Então, eu tenho que trazer aquela pessoa. Então, e quando você diz, tenho que trazer essa pessoa, é trazer
para o campo. Não, é eu me comportar como ela para que ela seja vista. E você dirige isso dentro da constelação. Porque quando a gente Sim. faz... Eu fico tão envolvida quando eu Sim. faço. Eu já fiz 2 vezes. Foi incrível. As 2 vezes eu fiz. Uma eu fiz com a Marilise e uma eu fiz com o Marcos. Sim. Marilise é a mãe dele, conforme a gente já falou. É uma coisa tão incrível, uma coisa tão alucinante que você entra ali, você começa a entender o que de fato acontece. E aí você fala assim, uau, eu nem imaginava isso. E aí você resolve. E aí você cura. E aí você prospera. Né? Exatamente. O equilíbrio, por exemplo, é o equilíbrio de trocas. Né? Quando você só recebe e você não dá nada, você está desequilibrado. Quando você só quer dar também e não quer receber, também está desequilibrado. Sabe? Então, são tantos detalhes que a gente não percebe no nosso dia a dia que fazem a diferença. Então, quem quer ter prosperidade, quer ter sucesso, precisa saber essas leis e saber o que está fazendo de errado, entre aspas. A gente fala entre aspas porque não é culpa, né? A pessoa não sabe o que está fazendo, isso. mas a responsabilidade dela é de resolver. Se você tem uma dor de dente, por exemplo, não é normal ter dor de dente. Você sabe que não é normal. Você não vai esperar passar sozinha, né? 10 anos, 5 anos. Você vai no dentista ver o que está errado. Resolve, pronto. Então, você tem uma dor financeira, o que você acha que é normal? E não resolve. Pois é. Quanta gente tem dívidas, as pessoas falam, o dinheiro vem e vai, eu nem vi. Não é normal. Tem gente aqui ouvindo que está passando por isso, não vai fazer nada, vai ficar assim ainda. Mais 2, 10, 20 Pois anos. é, porque fica ali sentado na sarjeta, só chorando, reclamando. Vai fazer uma constelação, gente. Essa é criança, que só reclama. Tá certo. E aí o adulto é a pessoa que está ouvindo aqui, poxa, isso acontece comigo, quero resolver. Vai lá e resolve. E aí a vida flui. Só um adulto faz a vida ir para frente. Com prosperidade e sucesso. É fato. Sabe que eu amo conversar contigo, né? Eu também Sempre, né? com você. Adoro, gente, porque a gente aprende. Tem muito assunto, tanto. muita coisa para falar. Então, tem. E vira e mexe, a gente tem várias matérias aí com o Marcos no canal do YouTube. É só vocês acessarem. Ele coloca, né? Marcos Alexandre, já vai aparecer ali. Mas eu quero te agradecer muito, né? Porque cada vez que eu encontro com você, cada vez que eu entrevisto você, aí eu tenho mais a certeza de que você realmente pode colaborar muito na vida das pessoas, ajudando as pessoas a prosperarem, né? Hoje nós estamos falando de prosperidade e sucesso, mas é isso, né, gente? Quem que não quer isso? Então resolvam, mas resolvam com quem leva a sério. Esta é a profissão do Marcos Alexandre. Ele é terapeuta, ele é da escola verdadeira, né? Sim. Então eu quero te agradecer muito, viu, meu amor, por ter vindo aqui, também, né? Obrigado, pessoal. E qualquer dúvida, mandem mensagem para mim no Instagram, no WhatsApp. Estou bem disponível sempre para responder. Né? E o teu site, né? Você é super... Você tem muito conteúdo no site, né? Sim. Eu gosto muito dessa interação com as pessoas, explicar... Porque eu também não sabia, Fabíola. Eu não nasci sabendo isso. Eu estudei muito. Pois é, eu sei. Né? Eu penei para ter prosperidade também. Então, eu sei como é difícil. E por isso que eu passei, por isso que hoje eu posso ensinar, posso falar, posso, né, fazer a constelação. Porque eu sei como é que é, né, não saber de tudo isso. Então, agora que eu sei, também eu quero passar para frente. É né? isso aí. Bom, gente, é isso. Eu conversei com Marcos Alexandre sobre constelação familiar, prosperidade e sucesso. Acesse ali, não esqueça de deixar o seu like, o seu comentário e passa adiante, porque você sempre vai conhecer alguém que está ali naquele emaranhado estranho que não consegue sair. Então, ajude, porque é isso que a gente está fazendo aqui. Nós queremos que vocês ajudem as pessoas a literalmente serem muito mais felizes. Beijo, beijo. Obrigada. Obrigado, Fabíola. Valeu, pessoal.